Eu sou a professora Rilva Munhoz e agora gravo este resumo sobre equidade e gênero na saúde para meus alunos de diversidade étnica e cultural na medicina, nossa disciplina do curso de graduação em medicina da UFPB, Centro de Ciências Médicas. Equidade de gênero na saúde é um tema da mais alta relevância e da mais alta atualidade, né? Um problema contemporâneo e um problema que cada vez crescentemente está sendo mais enfocado. Não só no meio acadêmico, mas também na mídia, na sociedade de uma forma geral. Então, no contexto da saúde, não é possível deixar de incorporar essa importante temática e que influencia de forma relevante nos desfechos em saúde. Então, o gênero, entendido como mediador das relações sociais entre homens e mulheres em seus papéis, em seus comportamentos, em suas atividades, atributos e oportunidades na vida, é um dos principais determinantes sociais da saúde. Então, aí está um dos aspectos importantes a se considerar, né, no estudo desta temática. Então, os danos causados à população pela desigualdade de gênero em todo o mundo são imensos e justificam ações abrangentes que abordam a falta de equidade de gênero na saúde em todos os níveis de atenção, primária, secundária, terciária. E assim o gênero molda poderosamente todos os aspectos da saúde, do bem-estar, ao moldar comportamentos, exposições e vulnerabilidades de saúde, né? E influenciando as respostas também dos sistemas de saúde e se interseccionando, entrecruzando com outros determinantes sociais da saúde, como o status socioeconômico, a variável raça, cor, etnia. Daí as normas de gênero que são construídas social e culturalmente e que determinam papéis e oportunidades para todas as pessoas, afetando esses determinantes sociais e estruturais da saúde, os comportamentos de risco em saúde e o acesso e a qualidade recebida nos serviços de saúde. E estas disparidades de gênero têm um efeito negativo na saúde das mulheres que vai além da dimensão biológica, vai além da biologia. Portanto, como normas, como valores e expectativas de gênero restritivos e prejudiciais resultam em desigualdades e iniquidades na saúde e no bem-estar que se estendem ao longo da vida e através das gerações, e a igualdade de gênero, por essa razão, é uma meta explícita da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, as desigualdades de gênero na saúde se originam na sociedade, considerada sociedade tradicional, onde as definições de estado de saúde e práticas médicas
tradicionais refletem o status social subordinado das mulheres. Então, o objetivo desta videoaula é destacar a saúde da mulher como um direito humano, a desigualdade de gênero na saúde e os esforços para promover a igualdade por meio de instrumentos internacionais, assim como aspectos teóricos e políticos subjacentes a essa desigualdade. Então, vale ressaltar que este trabalho não tem como objetivo esgotar essa análise dos temas relativos às disparidades da saúde da mulher, nem a mesmo abranger a totalidade dos elementos passíveis de análise dentro desses tópicos de discussão, desse tópico de discussão levantado. Então, a temática da discriminação e das relações de poder entre os gêneros é muito rica em estudos e apresenta diferentes abordagens. Esta é a da saúde, do ponto de vista do enfoque para o estudante de medicina. Então, aqui vamos passar aqui para este tópico aqui, gênero, sexo e sexualidade, em termos conceituais. Gênero, sexo são dois conceitos relacionados, mas diferentes, distintos. Então, o sexo refere-se às características biológicas que distinguem os seres humanos, e outros animais em termos de homem, mulher, os animais, macho e fêmea. Essas características são geralmente baseadas nas características anatômicas, cromossômicas, hormonais, gonadais, e a maioria das pessoas é designada como masculina ou feminina ao nascer, com base nessas características, como os genitais, os cromossomos sexuais, XX para as mulheres, XY para os homens, e produção de hormônios como estrógeno e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens. No entanto, é importante notar que a biologia não é binária e existem variações naturais no desenvolvimento sexual também. Então, gênero é diferente de sexo porque gênero se refere às características sociais, culturais, psicológicas, que uma sociedade associa ao ser masculino e ao ser feminino. Então, é uma construção complexa que envolve papéis, comportamentos, identidades, expectativas, São os papéis sociais que são atribuídos pela sociedade com base no sexo, que é biológico. Então, o gênero não é limitado apenas a masculino e feminino. Pode ser uma combinação de características ou então não se enquadrar nessas características tradicionais. Uma identidade de gênero de uma pessoa se refere a como ela se sente, a como ela se identifica, podendo ser masculina, feminina, uma mistura de ambas, nenhuma ou outra identidade não tradicional. Enquanto que sexualidade, colocado aqui, a sexualidade diz respeito
a orientação sexual, a atração, a atratividade romântica ou sexual que uma pessoa sente em relação a outra pessoa ou a outras pessoas. A orientação sexual refere-se a quem alguém, por quem alguém se sente atraído emocional e sexualmente. Então, as principais orientações sexuais incluem a heterossexual, que é a atração por pessoas do outro sexo, né? Homossexual, atração por pessoas do mesmo sexo, a bissexual, atração por pessoas de mais de um sexo, e outras também, outras questões que são relacionadas à própria identidade de gênero. Mas existem orientações também, além de heterossexual, homossexual e bissexual, também existe a pansexual, que é a atração por pessoas independentemente do seu gênero. E também ainda existe a assexuada, que é pouca ou nenhuma atração sexual. Assim, é importante considerar que esses conceitos são complexos e podem variar em diferentes culturas, em diferentes contextos sociais, e, além disso, a compreensão e o alcance da diversidade de identidades de gênero e também de orientações sexuais são aspectos fundamentais para promover uma sociedade inclusiva e com dignidade para as pessoas e respeitando os direitos humanos. Então, aqui estamos. Eu vou aqui diminuir aqui a captação da minha câmera. Bem, então, diminuindo mais um pouco. Aqui está bem. Então, gênero é o conjunto de papéis e relacionamentos socialmente construídos, traços de personalidade, atitudes, comportamentos, valores, poder relativo e influência que a sociedade atribui aos dois sexos em uma base diferencial, segundo Vlasov, em 2007. A referência está aqui. E que considera as diferenças de gênero em determinantes e consequências de saúde e doença. Então, o gênero é relacional. Papéis e características de gênero não existem isoladamente, mas são definidos em relação uns aos outros e por meio de relações entre mulheres e homens, meninas e meninos, adolescentes, do sexo masculino e do sexo feminino. Simplificando, sexo se refere a diferenças biológicas, enquanto gênero se refere a diferenças sociais e como a pessoa se identifica, como a pessoa se auto-identifica. Dessa forma, essa definição de gênero que eu apresento aqui aborda de maneira bem abrangente, né, a natureza social e construída de gênero. Então, os papéis, né, de que se fala aqui, né, os papéis socialmente construídos, os relacionamentos socialmente construídos,
nos mostra a ideia de que os papéis de gênero são construídos, são inventados, né, na sociedade, com destaque para as expectativas, para os comportamentos associados ao ser mulher ou homem, e variando de acordo com a cultura, de acordo com o contexto. E essa construção social muitas vezes influencia a forma como as pessoas são vistas, ou que se espera, né, como elas se comportem, como elas se vistam e como elas se relacionem. Aqui também se fala em traços de personalidade. Então, traços de personalidade, também atitudes e comportamentos. Então, a inclusão de traços de personalidade, de atitudes e comportamentos, como parte do gênero, enfatiza que os atributos e as características frequentemente associados a um determinado gênero não são relacionados, mas moldados pela sociedade. E isso ressalta, né, evidencia que não existe um conjunto fixo de características que definem um gênero. E outro aspecto aqui desta definição de Vlasov é referente aos valores, ao poder relativo e à influência. Então, a menção a esses aspectos destaca como as estruturas de gênero podem afetar a distribuição de poder e de oportunidades na sociedade. E isso destaca a desigualdade e relacionada ao gênero, e onde certos gêneros podem ser valorizados mais que o outro. Um gênero pode ser valorizado mais do que o outro. Ou, fugindo do binarismo, um gênero certos gêneros podem ser valorizados mais do que outros, resultando em disparidades nas áreas de educação, de trabalho, de política, de tomada de decisões e de status social e de saúde, que é o que abordamos aqui nesta apresentação. E aqui o que se fala de atributo diferencial, né? A sociedade atribui aos dois sexos em uma base diferencial. Então, o que é a atribuição diferencial? É a ideia de que uma sociedade atribui esses papéis e características de maneira diferencial aos dois sexos, confirmando que as expectativas em relação a homens e mulheres podem ser desiguais, são desiguais. Isso pode resultar em limitações, em restrições para indivíduos que não se enquadram nas normas tradicionais de gênero. Então, essa definição aqui ressalta a complexidade do gênero como uma construção social dinâmica que vai além das características biológicas. E essa definição chama a atenção para como as normas de gênero moldam nossa sociedade e como afetam a vida das pessoas, destacando a importância de uma compreensão sensível e inclusiva das diversas identidades de gênero. Então, gênero não é o conceito biológico, é um conceito mais subjetivo, e já discutimos subjetividade, né, em encontros anteriores, e podemos dizer que é uma questão cultural, social. E gênero é esse empreendimento realizado pela sociedade para transformar o ser que nasce com características biológicas femininas ou masculinas
em um homem ou uma mulher. Nesse sentido, gênero, como eu já afirmei e aqui repito, é uma construção social e é preciso um investimento, a influência direta da família e da sociedade para transformar uma criança em uma mulher ou um homem. E agora vou em busca aqui da perspectiva de gênero. A perspectiva de gênero, como eu coloquei aqui, com uma citação direta, né, destes autores que publicaram em uma produção, né, que é intitulada Julgamento com Perspectiva de Gênero, um guia para o direito previdenciário. Então, essa publicação traz esta citação aqui, que eu coloco como uma citação direta. Perspectiva de gênero significa adotar uma postura ativa de reconhecimento das desigualdades históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais a que as mulheres estão e estiveram sujeitas desde a estruturação do Estado e, a partir disso, perfilhar um caminho que combata as discriminações e as violências por elas sofridas, contribuindo para dar fim ao ciclo de reprodução dos estereótipos de gênero e da dominação das mulheres. Então, essa perspectiva de gênero analisa o impacto nas oportunidades, nos papéis sociais e interações das pessoas. Então, a implementação bem-sucedida das metas, de políticas públicas, de programas e projetos também de organizações internacionais e nacionais é diretamente afetada pelo impacto do gênero, que por sua vez influencia o processo de desenvolvimento social. Então, essa perspectiva de gênero, quanto mais ela está presente em uma sociedade, mais desenvolvida ela é, mais justa é aquela sociedade. Mas antes de seguir, eu gostaria só de lembrar, né, porque eu sempre enfatizo aspectos históricos, né, porque além de ser uma construção social, né, o gênero também é uma construção histórica, né, historicamente construída. Então, o gênero é o conceito central da teorização feminista, que emergiu na segunda metade do século XX e que representa a tentativa teórica, intelectual, política de desnaturalizar a desigualdade de sexo, né? Que não é a banalização que sempre aconteceu, né, da opressão de gênero, que deve fazer com que essa situação de coisas persista no mundo contemporâneo. Então, a opressão histórica das mulheres tem sido justificada também por seu corpo, então passa pela biologia, então por sua capacidade reprodutiva, possibilitando uma crítica cultural ao sexismo, ao androcentrismo e à misoginia. Então, a utilização do vocábulo gênero passa a indicar uma rejeição ao determinismo biológico que está implícito no termo diferença sexual, que se reproduz socialmente e na qual a mulher é designada pela maternidade, né, via fatores biológicos.
Então, o termo gênero é compreendido para além desse determinismo biológico. E consideramos também que o gênero é um componente integral de todos os aspectos da vida, econômica, social, cotidiana, privada, pública, dos indivíduos e sociedades e dos diferentes papéis atribuídos pela sociedade a homens e mulheres, incluindo a discriminação sofrida pelas mulheres no mercado de trabalho, sob o enfoque da igualdade prevista em normas internacionais. E também pelas legislações, né, pátrias e da desigualdade fática nessas relações de trabalho entre os gêneros, incluindo no campo da saúde, incluindo no campo profissional na medicina. Então, essa é uma pergunta que é colocada de forma assim retórica, e aí essa pergunta é: há diferenças de gênero na saúde? Então, ainda a partir da citação que apresentei no slide anterior, desses mesmos autores, essa pergunta, ela cabe também a título introdutório. Antes de falar na saúde, eu gostaria de desenvolver mais também a ideia de que é fundamental reconhecer que existe uma desigualdade fática estrutural entre homens e mulheres. Isso já é plenamente reconhecido. Então, as relações de poder estabelecidas na sociedade e que são refletidas nas instituições, por isso que passa a ser estrutural, uma questão estrutural, vão de encontro, né, às previsões constitucionais, que são contrárias às previsões constitucionais de dignidade humana, de direitos humanos, né, de todas as pessoas, como já antecipei. Então, no decorrer da história, nas mais diversas culturas, as mulheres foram alvo de violência de gênero e também de inúmeras discriminações, foram subjugadas pela hierarquia de gênero, que limita ao espaço privado da família patriarcal, como se fossem predestinadas biologicamente aos cuidados da família, à procriação e aos cuidados com a prole. Então, essa desigualdade nas relações de trabalho entre homens e mulheres, apesar de todo o aparato legal em sentido contrário, ainda é uma realidade marcante em nossa sociedade. Então, há diferenças de gênero na saúde. Então, se existem diferenças de gênero na sociedade, e isso já está reconhecido e documentado, né? Então, essas diferenças, elas se refletem na saúde. Então, cientistas sociais, especialistas em desenvolvimento humano e também psicossocial, usam dois termos separados para designar diferenças determinadas biologicamente entre homens e mulheres, e que são chamadas de diferenças de sexo, né? Diferenças de sexo quando elas são construídas biologicamente, e diferenças de gênero quando são as diferenças que são formadas, não é? Dentro, né, de uma sociedade e são a construção social. E ambos, né, as diferenças de sexo e diferenças de gênero, definem essas diferenças entre homens e mulheres, mas têm conotações muito diferentes. Então,
Eu já mencionei isso anteriormente. E essa pergunta, como eu disse, é uma pergunta puramente retórica, porque sim, existem diferenças de gênero, tanto na saúde física quanto na saúde mental, e muitas das quais são influenciadas por fatores biológicos, mas também sociais e culturais. E aqui estão algumas das diferenças mais comuns: depressão e ansiedade na saúde mental. Então, as mulheres tendem a ser mais propensas a desenvolver depressão e ansiedade em comparação com os homens. E isso pode ser resultado, claro, de fatores hormonais, né, fatores neurohumorais, fatores genéticos, mas também por fatores sociais, incluindo diferentes formas de enfrentamento e de pressão social e de opressão social. Em relação também aos transtornos alimentares, os transtornos alimentares como anorexia e bulimia são mais frequentes em mulheres do que em homens. Pressões culturais e de imagem corporal podem desempenhar um papel muito significativo nesses transtornos. Também no trauma e no transtorno do estresse pós-traumático. As mulheres têm maior probabilidade de vivenciar eventos traumáticos como agressão sexual, violência sexual, o que pode levar a uma maior prevalência de transtorno do estresse pós-traumático. O suicídio, né, que é um importante problema contemporâneo na nossa sociedade ocidental. Então, embora as taxas de suicídio sejam maiores em mulheres, os homens têm uma taxa de suicídio significativamente maior no sentido de efetivação, concretização seria melhor, concretização, né, desse desfecho. Né? E na saúde física tem a expectativa. Aí é um fator pró-mulher, né? Porque as mulheres geralmente têm uma expectativa de vida mais longa do que os homens. No entanto, essa diferença está provocando mudanças nos estilos de vida e a atenção à saúde. Por outro lado, embora a expectativa de vida dos homens seja menor, mas as mulheres elas têm condições de saúde piores do que os homens. Em relação às doenças cardiovasculares, tendem a ser mais prevalentes em homens. No entanto, as doenças cardíacas em mulheres muitas vezes não são afetadas ou não são tratadas devido a diferentes sintomas e à subestimação do risco. Muitas vezes uma mulher chega ao pronto-socorro com uma precordialgia e essa precordialgia ela não é cogitada como de etiologia isquêmica, coronariana. Então, isso também é atribuído a uma espécie de discriminação. O câncer. Alguns tipos de câncer ocorrem predominantemente, né, em um dos sexos. Né? Então, o câncer de mama é mais comum em mulheres, enquanto o câncer de próstata, claro, não que seja mais comum, mas só ocorre em homens. Né? A obesidade pode variar em ambos os sexos, mas as taxas e os padrões de distribuição de gordura variam. As mulheres podem ter uma maior tendência à obesidade central, no quadril, coxas, né, que é aquele formato de pera, enquanto os homens podem ter uma maior tendência à obesidade abdominal, que é aquele formato de maçã, né? Ou aquela conformação androide, em contraste com aquela conformação ginecoide. E isso
influencia nessa questão cardiovascular, nesse maior risco cardiovascular para os homens. Então, é importante notar que essas diferenças são generalizações e que cada indivíduo é singular, cada indivíduo é único. Então, além disso, muitos fatores como ambiente, cultura, cuidados de saúde, escolhas de estilo de vida, oportunidades, também desempenham um papel significativo na saúde mental e física. Portanto, abordagens sensíveis ao gênero são essenciais para garantir o bem-estar de todas as pessoas, independentemente de seu gênero. Então, vamos aqui considerar, e aqui vamos diminuir aqui. Vamos considerar essa pergunta. Existem diferenças de gênero na saúde mental e física? Bem, acabei já respondendo antecipadamente algumas diferenças. Existem sim, e algumas dessas diferenças já acabei respondendo. Como eu disse, era uma pergunta retórica. E qual? Então eu coloco essas perguntas. Qual é a importância relativa dos determinantes estruturais, comportamentais e psicossociais da saúde em função do gênero? As diferenças de gênero na saúde são atribuíveis ao diferente contexto estrutural, socioeconômico, etário, de suporte ao apoio social, de arranjos familiares em que as mulheres e homens vivem, e também a sua exposição diferencial ao estilo de vida, como o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, o fator dietético, né, alimentar, psicossocial, eventos críticos da vida, né, o estresse, os recursos psicológicos. Então, essas diferenças atribuíveis ao diferente contexto estrutural, que diferenças são essas e como é que elas incidem? E as diferenças de gênero na saúde também podem ser atribuídas às diferenças de gênero na vulnerabilidade a esses determinantes estruturais, comportamentais e psicossociais da saúde. Então, a importância relativa desses determinantes estruturais, comportamentais e psicossociais da saúde varia em função do gênero e é influenciada por diversos fatores, como eu já antecipei. Então, eu deixo essas perguntas para que possamos discutir amanhã na nossa aula de diversidade. E essas questões são questões norteadoras para a nossa discussão na sala de aula invertida que teremos amanhã no CCM. E é isso, esse preâmbulo aqui é para já ir encaminhando, não é, o nosso debate e a nossa conversa, o nosso colóquio de amanhã, presencial. E então, vou anexar o SIGA a este vídeo e assim nós já teremos esses aspectos introdutórios discutidos e podemos passar para uma discussão, né, mais avançada, né, depois deste preâmbulo. Então, vamos tentar responder a essas questões amanhã e assim eu me despeço até amanhã e leiam o capítulo do livro que eu coloquei desde a semana passada, aliás, há 2 semanas, que é o capítulo da professora Rita Barradas Barata, né, que é um capítulo de um livro e que está inserido no SIGA. Então, boa tarde e até amanhã.